privados. Na aula passada, a gente falou dos títulos públicos, né? E aí, quem tiver dúvida, levanta a mão ou abre o microfone, né? Porque eu não vou ver se levantar a mão, e pergunta, tá? E a meta aí, né, transformar a nova geração em sucessores e não em herdeiros. Ensinar a turma nova e a mais velha também a investir, tá? Carol, o que é uma renda fixa para você, minha filha? Eu estava vendo a aula passada. É que quando você vai investir em alguma coisa, você sabe quanto aquilo vai te dar de volta. E aí tem os tipos lá de juros que pode dar. Uhum. André, o que é uma renda fixa para você? Eu acho que é o que a Carol falou também, né? Não tem muito o que acrescentar. Tipo, o nome já diz, é uma renda que você não perde, né? Você pode colocar ela num. Tipo assim, não é um investimento de risco. Você sempre vai ganhar alguma coisa, uns mais e outros menos, mas sempre ganhando alguma coisa. Legal. Eu não vi quem entrou depois, mas vamos lá. Bom, então, ó, só para fazer uma revisãozinha da aula passada, né? A renda fixa é um empréstimo, né? E dentro de um empréstimo de renda fixa, precisa existir quem? Para quem que a gente empresta? Se é um banco, se é uma empresa, se é um governo, ou se é outra pessoa física. A data de vencimento, né? Quanto que vence esse empréstimo? E a rentabilidade acordada, que os juros, né? Que é o dinheiro que vai remunerar o capital emprestado, pode ser pré-fixado. Exemplo, emprestar por ROA 2% ao mês, né? Pós-fixado, exemplo, um tesouro direto pós-fixado, que a cada 45 dias, essa taxa, como ela é pós, né, ela vai mudar a cada 45 dias, e um indexado à inflação, tá? Exemplo, um IPCA mais 6% ao mês. Você vai emprestar na taxa da inflação, que é o índice geral de preço ao consumidor, mais 6% aqui eu pus ao mês, mas na verdade é ao ano, tá? Desculpa. São exemplos de renda fixa, tá? E aí, a taxa Selic, que a gente falou na aula passada, ela todo mês ela é uma taxa pós-fixada, né? A cada 45 dias ela tem uma variação. Então, em janeiro de 2013 ela estava em 7,25 e ela subiu até 2015 aqui, ó, para 14,25. E o que faz essa taxa subir? No caso do Brasil, é a taxa de inflação. Quanto mais a inflação está fora da meta, mais o Banco Central, através das reuniões, aumenta a taxa Selic, né? E essa taxa Selic ela vai definir a taxa do Tesouro Direto. Então, aí a inflação começa a cair, a gente começa a baixar a taxa. Tem a ver um pouquinho com o risco do país, né? E tem muito a ver com a taxa de inflação. Então, nós chegamos aqui no governo Bolsonaro até 2% durante a pandemia e depois voltamos para 13,75%. Então, essa é uma taxa que vai variando, né? Hoje, a gente está com 11,75% e provavelmente, eu acho que agora em dezembro tem uma outra reunião, a gente deva ir para 12 ou 12 e pouquinho, né? Provavelmente 12 e pouquinho. Então, para quem que a gente empresta? Pode ser para o governo, que é considerado o mais seguro. O título de renda fixa mais segura do mundo é o empréstimo para o governo dos Estados Unidos. É o considerado o mais seguro. A gente pode emprestar para o banco, pode emprestar para as empresas ou para a pessoa física, né? Então, é isso aí. Você tem várias opções de tesouro direto, que a gente falou na aula passada, que nós vamos falar nessa agora, poupança, CDB, para emprestar para o banco. A gente pode emprestar para as empresas, né, as debêntures. A gente pode emprestar para imóveis, né? Tem vários tipos de fundos imobiliários, letras de crédito imobiliário, certificados imobiliários, pode ser no agronegócio, LCA e os CRA, que eu vou definir agora, tá? E toda taxa de juros ela tem a opção de ser pós-fixada, que a taxa de juros geralmente é definida pela Selic,
ou pelo CDI, que é uma taxinha um pouquinho menor do que a Selic, mas é função da Selic, né? Pode ser pré-fixada, que no dia do empréstimo a gente já sabe o valor que vai ser cobrado, e pode ser inflação, IPCA+, né? Ou IGPM mais GPM, outro índice de ações. Tá? Então, ó, nós falamos do Tesouro Direto Selic, o Tesouro Direto que é a função da Selic, Tesouro Direto pré-fixado, o IPCA+, o Educa+, e do Aposentadoria+. Né? E hoje nós vamos começar a falar aqui dos títulos privados. Aqui os exemplos do Tesouro Direto, né? Já falamos passada, né? E eu sugeri, tá aí, depois se quiser colocar de novo, é um vídeo da Marília de marcação a mercado, que é bem legal para vocês entenderem o grande problema de emprestar dinheiro com a taxa pré-fixada, né? Vantagens e desvantagens. Pode ser para o lado bom, se o juro abaixar, e pode ser para o lado ruim, se a taxa de juros subir, né? E nós estamos numa fase no Brasil que os títulos de pré-fixados e os indexados à inflação, provavelmente, do Bolsonaro para cá, estão na fase mais alta que já tiveram. Tá? Então, estão numa hora muito boa para fazer título pré-fixado e título indexado à inflação, principalmente indexado à inflação. Então, ó, primeiro nós vamos falar dos títulos de renda fixa do banco. Então, quando a gente empresta, tem algumas características, né? Quanto maior o risco, quanto maior a taxa de juro, maior o risco do negócio. Então, se você, por exemplo, hoje um pré-fixado do Tesouro Direto é 14% ao ano, para 2027. Se aparecer alguém que está pagando 20%, provavelmente esse emissor aí tem um risco maior do que o Tesouro Direto. Geralmente o Tesouro Direto é o menor risco, então todos os outros, os bancos, as empresas, elas têm que pagar uma taxa maior do que o Tesouro Direto. Senão todo mundo vai emprestar o Tesouro Direto, né? Aí tem o QUEM. A gente pode fazer um CDB com Itaú, ou a gente pode fazer um CRA, que é um empréstimo com um fazendeiro lá do Mato Grosso, né? Então, o risco de emprestar para o Itaú, que tem balanço aberto em bolsa, que a gente sabe quanto que está devendo, para um fazendeiro teoricamente desconhecido, né? É muito menor de emprestar para o Itaú. Então, aqui, provavelmente, o Itaú vai pagar uma taxa, o CDB do Itaú vai pagar uma taxa menor, né? E, geralmente, quanto maior o prazo, maior o risco, né? E maiores as taxas. Então, se você vai fazer um empréstimo para 10 anos, você vai querer cobrar uma taxa um pouco maior, né, do que um empréstimo de 1 ano. Porque em 1 ano, a chance do Itaú da vida dar problema é muito pouca. Em 10 anos, pode acontecer. Então, a gente, quando faz o empréstimo, a gente olha todos esses itens. Para quem a gente está emprestando, que prazo que a gente está emprestando e qual taxa, né? E existe o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ela é uma instituição que garante os empréstimos, né? Então, ela tem todo banco, toda corretora, toda securitizadora, eles são obrigados a colocar uma parte do empréstimo, uma parte do dinheiro deles nesse FGC. Isso aí serve para proteger o mercado em caso de um banco quebrar, de uma securitizadora quebrar, né? Ele devolve esse dinheiro aos correntistas, né? E evita a falência do sistema. Só que isso aqui funciona, ele tem um limite por investidor e funciona num problema pequeno, né? Para a quebra de um banco pequeno. Se for uma quebra generalizada, não vai funcionar, né? Então, ele garante R$250 mil por instituição, limitado a 1 milhão a cada 4 anos. Então, cada pessoa, se ela tiver R$250 mil em 4, por exemplo, no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica, né, em bancos diferentes, ela está segura dentro de 1 milhão. Se ela tiver 2 milhões aplicado, né, no mesmo banco,
ela só vai segurar 250 mil reais. Então, é 255 mil por instituição, limitados a 1 milhão a cada 4 anos. Né? O FGC cobra o valor investido e a rentabilidade até a falência da instituição. Só que isso aqui não é pago assim, o banco quebrou, no outro dia você vai lá e recebe. O banco quebrou, a partir daquele dia, pode demorar 90, 100, 120 dias para você reaver seu dinheiro. E aquela parte aquele período depois da quebra, você não ganha juros nela, você vai ganhar até o dia que ela quebrou. Tá? Então, serve para pequenas crises ou para bancos pequenos. A ideia do FGC é não deixar o sistema de crédito brasileiro colapsar. É uma segurança. Né? E ele não protege nenhuma renda variável, depois vamos ver o que é, e não protege, dentro da renda fixa, as LIGs, né? Debêntures e títulos públicos do governo. No caso do título público, ele não tem FGC, mas ele é garantido pelo governo, que é considerado a melhor garantia do mercado. Tá? Então, aqui, ó, eu assino uma research, né, de investimento de renda fixa. E lá, eles falam quais são os melhores bancos para se investir. Então, esses bancos grandes, aí, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa Econômica, Banco Inter, Itaú, Nubank, né, são todos bancos bons para você ter seu dinheiro. E também, que eu acho que é o mais importante, eles trabalham em 3 classes. Bancos bons, bancos com limite, que é para você pôr pouco dinheiro. Dos mais famosos, eu peguei esse BRB, BMG, C6, John Deere aqui, né, que é o banco da empresa lá. E tem os bancos muito ruins, que é recomendados não colocar dinheiro. O Banrisul, que é um banco do estado do Rio Grande do Sul, BS2, acho que a Clara já teve até conta lá, eu já tive também. Mercado Livre, né, que é o banco, é o mercado de crédito, PagBank, PicPay e Zema Financeira. Esses são os mais famosos aqui, né? E tá aqui do lado direito são mais bancos, tá? Mas eu acho que não conheço se alguém tem conta nesses aqui. Depois vai ficar tudo no slide aí. Dúvidas? Bom. Explica melhor um pouco o que você quer dizer quando você está falando bancos para investir ou não investir, coisas desse tipo. Você diz não investir, não emprestar para eles, vamos dizer assim, de forma de investimento. Isso. Tá. Que agora eu vou falar os tipos de empréstimo, né? Eu falei primeiro os bancos, né? Por exemplo, sim. Aqui, ó, por exemplo, esse banco aqui, ó, do Mercado Livre, né? Ele é um banco. E como é que chega, se é bom ou não? É através do balanço do banco, né? Isso aqui são bancos de risco menor. No Brasil, geralmente, assim, todo ano praticamente quebra um banco desses pequenininhos aqui, né? E eles, normalmente, quando você entra na corretora, tem lá CDB do Banco Mercado de Crédito aqui. Por exemplo, o Itaú está pagando CDI só. Esse Mercado Livre, esse Mercado de Crédito, ele paga CDI mais 5, entendeu? Normalmente aqui são as taxas melhores, né? Se você for olhar a sua taxa, e dentro da corretora também, a corretora é onde a gente usa aqui no Brasil para investir, né? Dentro da corretora tem CDBs, tem CRI, tem muita coisa desses outros bancos também, né? E aí... Tá? Já me ajudou. Muitos desses eu não conheço, mas é só para entender o conceito. Tá. Beleza, por exemplo, obrigado. O Banrisul é um banco lá do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que recebe por lá, né? Às vezes tem conta lá. Mas é um banco que o balanço dele está um horror, né? Por isso que ele está aqui. Geralmente são bancos que não dão lucro, tá? E aí vai piorando, tá? Beleza. E aí, ó, agora vamos falar dos títulos, né? O primeiro é a poupança, né? É o investimento mais antigo do Brasil, geralmente o de menor rentabilidade dos pós-fixados, tá? Não tem sentido ter dinheiro na poupança hoje, tá? Tem coisas muito melhores, né?
Ela tem FGC, para a pessoa física ela é isenta de imposto de renda e não tem OF. E para a pessoa jurídica, depois no final eu vou fazer um resumo do que é isento, do que não é isento, só para reformar, mas poupança ela não paga imposto de renda. Só que ela rende muito pouco, né? E ela tem uma característica, por exemplo, que a rentabilidade que ela paga é pelo menor saldo do período. Então, se você tem uma conta poupança, por exemplo, tem muito banco que tem essas contas poupança, que você põe seu dinheiro lá, ele já automaticamente está na poupança, né? Mas vamos supor que o dia tem 20 dias úteis. 19 dias na conta, você tem 100 mil. E num dia, você fica com saldo de 5 mil, a poupança vai pagar sobre esse menor valor. Então, ela sempre paga sobre o menor valor que você tem na conta no período. Tá? Se você tiver o mesmo valor, 100 mil, por exemplo, você vai receber sobre 100 mil. Se você tiver 5 mil, vai pagar sobre esse menor valor. Se tiver 5 mil, um dia. Se isso aqui fosse no CDB, ele ia fazer a média dos períodos. No caso da poupança, ele sempre paga sobre o menor valor. E a rentabilidade dela, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais essa TR aqui, que é a taxa referencial. Se a Selic estiver acima de 8,5%, igual hoje está, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Nos últimos 12 meses, a TR foi de 0,82 ao ano. Isso aqui eu pus de 9 de 23 a 9 de 24. Então, a taxa da poupança foi, de 9 de 23 a 9 de 24, 12 meses, 6% ao ano, que ela está, a Selic hoje está acima dos 8,5%, mais 0,82%. Ou seja, a poupança está rendendo 6,82% ao ano. Tá? Enquanto a taxa Selic está em 11,75%. Então, a Selic ela paga imposto de renda. Por isso que a gente fala, a gente tem que fazer conta da taxa livre. A poupança não paga, mas mesmo assim está muito longe. E aqui eu peguei um gráfico comparando aqui de junho de 2019 a março de 2025, um rendimento em CDB, em poupança, né? E num título Tesouro Selic. Aqui, eu peguei um CDB peguei um gráfico na internet, é um CDB a 123% do CDI. É uma taxa, hoje, de banco muito arriscada. Tá? E aqui, eu até circundei esse patrimônio bruto, porque quando a gente faz a conta do patrimônio bruto, a gente não está levando em conta o imposto de renda. O certo é pegar esse valor aqui e tirar o imposto de renda do período, que no caso acima de 2 anos é 15%. Então, o CDB, 1 milhão em junho de 2019, virou 1.608.000, no título do Tesouro Direto virou 1.470.000 e na poupança 1.340.000. Nesse período aqui, a taxa Selic estava 6,5%. Quando a taxa Selic está muito baixa, a poupança ela rende perto do título do Tesouro, mais perto, né? Mas ela, mesmo assim, é um valor bem diferente, né? É quase 10% a menos de rentabilidade, tá? E quanto maior a Selic, pior vai ficar para a poupança. Então, é só para... Porque às vezes tem gente que ainda tem dinheiro na poupança, né? É meio ilógico hoje ter dinheiro na poupança. Tem coisas mais seguras porque quando a gente empresta para o Tesouro Direto, a gente considera que ele é mais seguro do que emprestar dinheiro numa poupança no banco, tá? Dúvidas? Outro tipo de título privado é o CDB e o RDB. Então, hoje, assim, é o título mais comum, né, que eu vejo o pessoal investir em CDB. Ele é um título bancário que você vai emprestar para o banco e geralmente a gente considera esse dinheiro aqui uma reserva de emergência, porque o CDB, acho que se você pedir para tirar até meio-dia, aí vai depender um pouquinho do banco. No mesmo dia ele está na sua conta. Então, ele tem um resgate, é um dinheiro que você deixa para eventualidade, para emergência, né?
Então, dinheiro de saque rápido, né? Ou para pessoas que são conservadoras, né? Que não, o CDB, ele normalmente, a maioria deles, né, é pós-fixado, né? Pode ter liquidez diária, que tem uma taxa menor, ou também pode ter um vencimento pré-definido. Eu não gosto de CDB, de você deixar seu dinheiro preso lá 2 anos, 3 anos. Tem essas opções, né? Para o banco é uma maravilha. Então, ele paga uma taxa melhor. Sempre que o prazo de vencimento é maior, ele vai pagar uma taxa melhor. Normalmente, um banco bom, ele te dá um CDB com liquidez diária, a taxa do CDI, tá? Isso é um bom negócio para liquidez diária. E aí, quando você vai ter, às vezes ele te faz um negócio de CDI mais ou 10% a mais, para ficar 3 anos com o seu dinheiro. E aí você não pode sacar o dinheiro a hora que você quiser, né? Então, ele pode ser quando a gente vai fazer num prazo maior, né? Pós-fixada, que eu mais gosto, ou híbrida, né? Você pode ter variação dos dois. Nesse caso aqui, a gente paga imposto de renda, né? A tarifa do imposto de renda, ela vai de 22% a 15%, e pagamos IOF. O IOF é só até 30 dias. Todo investimento até 30 dias tem IOF. Depois de 30 dias, ele não tem, tá? E possui garantia do FGC. Então, se o banco que você investiu o CDB quebrar, você tem essa garantia. Tem muita gente que aplica em CDB de banco ruim, que é aqueles bancos que eu mostrei lá, porque eles pagam um percentual maior do que o CDI, do que o Tesouro Direto, só que eles têm um risco maior. Aí o cara fala assim, não, se o banco quebrar, tem o FGC. Verdade. Só que se o banco quebrar e você precisar do dinheiro, você não vai ter esse dinheiro logo. Ele vai voltar para sua conta, mas ele vai demorar 90, 120, 6 meses, aí depende da burocracia. Não tem um prazo estabelecido. Aí coloquei de novo aqui, né? Então, bancos bons para investir. Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Esse da Ecoval aqui, ó, é um dos que tem as melhores taxas e é banco bom. Banco Inter, Banco Itaú, Nubank, né? Banco Safra, Santander, XP, né? E esses aqui são bons, mas são menos conhecidos. Então, aí tem a pergunta, né? O que é melhor? Fazer um CDB pré ou pós-fixado, né? CDB pré-fixado, você já sabe quanto você vai ganhar no vencimento. Um percentual ao ano, né? Você congela a sua rentabilidade, nada vai mudar aquela rentabilidade. Agora, se a gente tiver uma inflação alta, se for aplicar num pré-fixado quando o mercado está muito baixo, você pode perder para a inflação. Então, a gente considera ele mais arriscado. CDB pós-fixado, normalmente é uma porcentagem do CDI. 90%, 100%, 110%, 120%, né? Você vai estar indexado no CDI. Se ele subir, você vai ganhar mais, né? Normalmente, quando a inflação sobe, a Selic sobe e o CDI também sobe, né? Então, raramente ele perde para a inflação. E a gente considera que os pós-fixados, ele tem uma segurança maior, tá? Dúvidas? E tem o RDB. Ô, Lu, quanto que está rendendo esse CDI? O CDI, aula passada eu falei, ele por exemplo, a Selic está 11,75. Eu acho que ele é 0,20, 0,25. Está dando uns 11,5 por aí. Ele está 11,15 agora, hoje, 11, no caso. Isso. É isso. Ele Lu, não, é só para comentar que o do Nubank, uma coisa que a gente até viu na faculdade, porque a gente estuda bastante esses bancos novos, né? Uhum. E uma coisa que eles fizeram para atrair investimento foi as caixinhas, porque é um jeito simples de colocar seu dinheiro no RDB, o resgate é diário, e então eles conseguem o capital que eles queriam. E, tipo assim, é uma coisa simples. Todo mundo praticamente que tem conta no Nubank bota o dinheiro na caixinha que sobrou no mês, sabe? Porque ele vai render ali e não tem risco. Tem o risco do Nubank. Não, sim, mas não é renda variável no caso. Eu sei, tô brincando. Você,
É isso que eu tô falando. Ele tem... E ele rende quanto do CDI? Ele rende 100%. Assim, o RDB de resgate diário é 100%. Agora, os que tem vencimento, aí ele vai aumentando, 102, 105. É isso aí. Quanto maior o prazo, maior a percentual, né? Que vai Isso. render. É isso aí. Gi, tirou a dúvida? Gi? Tirei. Tá. E essa taxa... Sai. Oi, fala, Carol. Uma coisa que eu não entendi desse negócio que o André falou, como é que funciona esse outro, que não é o de 100%, que você pode tirar, porque eu só conheço esse, de você tirar diariamente. Mas como funciona o outro? Que é esses aqui, ó, são que a taxa pode ser... eu vou muito para trás. É que a taxa pode ser, Carol, quando você empresta para um banco no longo prazo, vamos falar assim, ó, um CDB de 2 anos para vencer. O banco tem certeza que ele vai ficar 2 anos com seu dinheiro, correto? Você só vai poder sacar esse dinheiro daqui a 2 anos. Então, ele vai pagar uma porcentagem do CDI a mais. Tipo assim, é CDI mais 10. Agora, cada banco, os bancos mais arriscados vão pagar CDI mais 20. O banco, o Itaú da vida vai pagar CDI mais 5. Ele não vai... você sabe que o que é bom. Agora, um banco mais ruim, de crédito, que está precisando de mais dinheiro... Por quê? Porque aquele banco está precisando... Por que ele é ruim? Porque ele está precisando de mais dinheiro. Porque ele não está dando lucro, ele está perdendo dinheiro na operação, né? Ou está ganhando pouco, e ele precisa de mais dinheiro. Então, ele vai... O capital como é que fala? Ele tem pouco capital, então ele precisa pagar uma taxa maior para ser remunerado. É igual lá nos Estados Unidos, o governo americano paga, tipo assim, inflação mais 2, né? No Brasil, o governo brasileiro está pagando inflação mais 7. Por quê? Porque o risco de ter dinheiro nos Estados Unidos, prestar para o banco americano, que é o emissor do mundo de dólar, é muito menor do que emprestar para o governo brasileiro. Então, aqui dentro do Brasil, a gente tem que pagar mais, senão o dinheiro fica lá fora. Certo? Entendi. Carol, Obrigada. é que as nossas caixinhas, elas já existem, mas quando você vai criar novas, eu vi isso com o do meu chefe lá. Quando você vai criar novas caixinhas, ele pergunta quando você pretende usar o dinheiro. E aí, dependendo da data que você coloca, ele aparece, tem essa melhor oportunidade de investimento. Aí é tipo 105% do CDI, porque fica mais tempo com eles o seu dinheiro, entendeu? Eu acho que isso aqui é inteligente. E é isso aí. Caixinha nada mais pelo que eu estou vendo, eu tenho conta, mas nunca pus, é um CDB com prazo maior. E aí, para eles te remunera melhor, mas você tem que largar lá o dinheiro mais tempo. Tá? Deixa eu perguntar, e essa caixinha também tem imposto de renda? Ela tem, mas já é descontado do rendimento, então você não tem que pagar depois o imposto. Na hora que você resgata o dinheiro, ele já te dá lá o rendimento bruto e o líquido, então o líquido já vem descontado do imposto de renda. É isso aí. Eu esqueci de falar, viu, Gil? O CDB, o RDB, poupança não tem imposto de renda, mas já são líquidos. A hora que o banco te paga, ele já desconta o imposto de renda. Diferente de ação que a gente que tem que emitir a DARF. Renda variável, geralmente, a maioria é a gente que emite a DARF. Tá? Que a DARF é o recolhimento do imposto de renda. Então, ó, o RDB nada mais é do que um CDB, que, na verdade, assim, eu vou pôr as diferenças dos dois, mas é muito pouca diferença. O CDB, você, teoricamente, pode vender para alguém. O RDB, não. Tá? Então, ele chama Recibo de Depósito Bancário, né, que, quando foi criado, não permitia resgate antes do vencimento. Mas tem banco que tem RDB com resgate diário. Então, aí você cria outro negócio, mas eu tenho no Sicoob um RDB com resgate diário. Né? Eles não podem ser vendidos a outros investidores. Né? No entanto, o emissor, né, no caso o banco, pode garantir a liquidez do título antes do vencimento. Tá? Exemplo aí do Sicoob, que tem com liquidez diária. Né? Pouco comum no mercado, né? Nubank, Sicoob, que tem.
A maioria dos bancos eu não vejo, que eu trabalho, tá? Pode ser pré também, com a taxa pré-acordada, pós-fixada ou híbrida, né? Possui imposto de renda e IOF, que já são descontados, igual o André falou aí, a hora que você saca o dinheiro, ele já tirou o imposto de renda, e o IOF só tem até 30 dias. Como só até 30 dias? Você aplicou um dinheiro hoje, com 15 dias você quer resgatar, você paga IOF. Com 29 dias você quer resgatar, você paga IOF. Com 35 dias você quer resgatar, o IOF é zero, né? E possui garantia do FGC. Então, a diferença de CDB e EDB, né, por aqui é a liquidez, né? Ou seja, normalmente o CDB você pode resgatar antes do vencimento. Se for um CDB resgatável, porque tem CDB que não é resgatável, tá? Alguns têm penalidade se você for resgatar, né? E eles podem ser negociados no mercado. Agora, isso aqui você só consegue através de corretora. Dentro do banco, eu nunca vi, né? Normalmente você vende direto para o banco, tá? Você vai lá, resgata seu CDB e o banco pega ele, tá? Dúvidas? Esse daí, tio, só que você falou que dentro do banco nunca viu, alguns bancos, eles compraram corretoras e aí hoje em dia eles têm. Isso. Então, se eu não me engano, o Itaú hoje em dia pode e o Nubank também, você consegue vender. Para terceiro? Isso. Legal. Normalmente, na corretora eu já vi, né? Dentro do banco eu nunca vi. Legal. Bom saber. Tá? E aí outros tipos, título privado, né, que a gente empresta para o banco, LCI e LCA, né? O LCA são letras de crédito agrícola. Ela pode ser também, tudo pode ser pré, pós ou híbrida. Eles são isentos de IR e IOF para pessoa física, né? E essa isenção é uma forma de incentivar o setor agrícola, né? Então, o prazo mínimo de vencimento do LCA são 9 meses agora. Isso aqui, antigamente, era um prazo menor, acho que era 90 dias, hoje é 9 meses. Então, você possui garantia do FGC, por quê? O devedor, apesar de você estar incentivando o crédito agrícola, você empresta para o banco e o banco empresta para o produtor rural, tá? E aqui, nessas horas, por exemplo, a gente pode ter um banco que está pagando CDI, 90% do CDI. Como a LCA não tem imposto de renda, pode ser que ela renda mais do que um CDB com 100% do imposto de renda. Vai depender do prazo que você vai tirar. Com 100% do CDI, desculpa. Né? E isso aí tem que ser feito na hora de fazer carteira, essas coisas, eu vou ensinar a fazer essas contas. Por enquanto, é só falar o que tem, tá? Então, como era um negócio de 9 meses para frente, depois que dá os 9 meses, aí ela tem liquidez diária. Então, é um dinheiro que você aplica por longo prazo. E o LCI é a mesma coisa da LCA, só que ela é para o mercado imobiliário. Então, para incentivar o mercado imobiliário no Brasil, criaram a LCI, né? Mas é a mesma coisa. A única diferença é que o vencimento mínimo dela é de 12 meses. Essa lei foi mudada esse ano. E o problema do Brasil é isso, né? Era 90 dias, aí mudou para 12 meses. Então, aqui as coisas mudam muito, né? Pode ser que essa palestra daqui a um ano tem muita coisa desatualizada. Possui garantia do FGC, porque você está emprestando para o banco, né? E o banco emprestando para o crédito imobiliário. Dúvidas? Quando LCI e LCA, quando eram 90 dias, tinha um volume muito grande de dinheiro. Agora que está no prazo maior, diminuiu um pouquinho, mas era uma aplicação bem legal, porque em 90 dias ela já tinha liquidez diária. Aqui também, ó, passou os 12 meses, é diário. E como ela não tem imposto de renda, ela tinha umas taxas bem interessantes. Continua tendo ainda, né? Mas diminuiu um pouco o volume. E aqui, LIG, né? LIG são letras imobiliárias garantidas, né? Geralmente elas têm uma maior rentabilidade. Por quê?
Porque aqui a garantia do negócio não é o banco, são os imóveis, né? Eu procurei, eu estava vendo na internet hoje, tem lugar que fala que a LIG, o prazo mínimo é 12 meses, e tem lugar que fala que é 24. Provavelmente era e depois mudou. Eu procurei seis sites diferentes, 2 falou um negócio e 4 falou outro. A maioria falou 24 meses, tá? Mas pode ser que a lei mudou e alguns estão desatualizados, né? E eu não gosto disso porque a garantia do negócio não tem FGC, né? E a garantia é o imóvel, né? E aí é o seguinte, depois que alguém não te pagou, você vai ficar sócio de várias pessoas no imóvel, né? Isso aqui aqui é um risco bem maior. Normalmente, isso aqui tem que pagar uma rentabilidade bem alta, tá? Isento de IOR, IR e IOF, para a pessoa física, né? E diferença entre LCI e a LIG, né? A letra de crédito imobiliário é a LIG, né? O LCI, ele gera um dinheiro para ser emprestado para o setor imobiliário. E a LIG, o banco já possui um recebível, pode ser de uma construtora, né, ou que vendeu alguma coisa parcelada, né, e esse recebível é o lastro para a LIG, tá? E a LIG não tem opção de recompra pelo emissor. Eu peguei um exemplo aqui, ó, do Bradesco, né, eu não invisto em LIG, tá? Aqui tem as características. Toda vez que você entra no banco, ele vai lá, ó, quem que é o emissor, o prazo mínimo, aqui no caso é 36 meses, resgate antecipado, não é possível resgatar nesse vencimento. Liquidez, esse aqui, ó, tem uma liquidez no mercado secundário. Você pode fazer porcentagem do CDI, pré-fixado, IPCA, imposto de renda, não há cobrança. Quem pode investir? Corretista do Bradesco, né? Então, toda operação no prospecto é obrigado a ter essas informações, tá? Dúvidas? Pai, explica um pouquinho. Eu entendi, mas ao mesmo tempo estou entendendo meio vagamente, eu acho. Fala. Não, eu não entendi. Entendi direito o que é, não A LIG, ela é um empréstimo, né? E que quem faz o empréstimo é o banco, né? Só que ele tipo liga alguém que tem um imóvel, né? E quer, por exemplo, sei lá, uma construtora acabando de fazer um prédio, dinheiro acabou, ela precisa de mais dinheiro para rodar aquilo ali. Então ela faz essa ligue, né? Pode ser são vários tipos de diferença de investimento, né? Ela precisa de dinheiro. Como é que capta dinheiro? Você pode ir no banco, pedir emprestado, geralmente é mais caro, né? E porque tem imposto de renda, essas coisas. E aí você pode usar esses títulos imobiliários, né? Então, a construtora está precisando de dinheiro e a Carolzinha tem dinheiro para emprestar. A Carolzinha pode pôr dinheiro no CDB, pode pôr dinheiro na LIG, pode pôr dinheiro no Tesouro Direto. Normalmente, o que vai fazer você colocar o dinheiro na LIG? É porque ela vai ter uma taxa mais alta. Tipo assim, ela vai estar pagando CDI mais 5% ao ano. Entendeu? Ela vai te dar uma rentabilidade maior. Como ela é isenta de imposto de renda, você tem uma rentabilidade muito alta, né? Agora, o lastro, se a operação der errada, todo empréstimo a gente tem que pensar que o maior risco é a gente perder o dinheiro, né? Não é a rentabilidade. Então, quando você empresta que o lastro é um imóvel, a gente considera que esse risco é muito alto. Você entendeu? Entendi. Aqui, ó, quando é uma LCI, a gente está emprestando para o banco e emprestar para a construtora, entendeu? Entendi que lá é direto. Então, quem que é o risco aqui? No caso, se fosse o Bradesco, é o Bradesco, tá?
Então, se a construtora Então não... tem maior garantia. Se der alguma coisa errada, não. Isso, e aqui, ó, possui garantia do FGC. Se a construtora não pagar o Bradesco, você vai receber o empréstimo, tá? Aqui no caso, se a construtora não pagar, o imóvel, o prédio em construção, você pode ir lá e ter que pegar o prédio em construção, entendeu? Entendi. Obrigada. Tá? E assim, e o prazo, né? Aqui no caso, ó, 36 meses. Você só vai poder tirar seu dinheiro daí 36 meses. André? Tem ligue para fazendas também? Tipo assim, o fazendeiro quer investir na fazenda, aí ele deixa a fazenda de garantia, sem ser tipo um LCA? Tem o CRA, que nós vamos falar para frente. Ligue não desconheço. Que aí tinha que ser até outro nome, né? Tinha que ser... tinha que ser LAG. Não, eu acho que não tem, tá? Mas tem o CRA, que nós vamos falar, tá? Beleza. É bem parecido. Ó, e aí, eu vou falar de COI. COI é um certificado de operação estruturada. Ele combina elementos de renda fixa e renda variável. Alguém aqui no grupo tem COI? Não? Alguém aqui, o gerente, já tentou vender um COI? Não? Olha, vocês estão felizes. Ele não é renda fixa e é uma das maiores frias do mercado, porque, pelo menos, os meus gerentes todo dia tentam me vender um COI, né? E ele dá uma comissão alta para o assessor ou para o gerente, né? Então, eles adoram oferecer aos clientes, né? A tributação dele é tributado de acordo com a tabela regressiva do IR, que é a mesma para a renda fixa, depois eu vou falar. Liquidez. O COI não permite resgate antecipado, né? Então, deve ser mantido até o vencimento, que pode variar de 1 a 5 anos, né? Ele não tem garantia do FGC, o risco é do banco emissor, né? E pode investir num punhado de coisa. E o mais legal do COI é que a FGV fez um trabalho, fez uma revisão aqui dos COI que estão no mercado. Eles fizeram 252 COI, dos 252 a 284, tá? 9 em cada 10 COI tem retorno esperado abaixo do que poderia ser o ganho no Tesouro Direto. Então, só para vocês entenderem que COI também não é renda fixa e não é recomendado investir. E aí, de uma maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com marketing, né? E o que o banco está te oferecendo, né? Banco, agente autônomo, né? Geralmente, esse pessoal ele tem foco no lucro do banco e nas comissões deles, né? O gerente de banco, hoje, ele é instruído em vender o que não dá lucro, que dá mais lucro ao banco e não ao cliente, né? E a gente não tem obrigação nenhuma de ficar ajudando o gerente, né? Banco é uma instituição que dá um lucro danado, então a gente tem que focar no que é bom para a gente. Bom e seguro, né? Não só bom, tá? E aí, vamos falar de CRI e CRA, tá? Ô, Lu, peraí só um pouquinho. Tem, assim, por que tem tanto diversidade de investimento? Por que não poderia ser mais simples e ter um tipo de investimento só? Para que tanto investimento? Então, Se então, que você falou até agora, se for de banco, o mais indicado seria o CDB. Pós-fixado, CDB. Pós-fixado. Tá? Eu, na verdade, peguei tudo que tem e depois, no final, eu vou falar o que eu acho que você tem que investir, assim, né? É que depois, por exemplo, a gente vai falar de fundo imobiliário, de FIAGRO, aí eu preciso falar aqui que é um CRI, que é um CRA, sabe? Então, aí eu já aproveitei e estou falando tudo que tem de renda fixa, tá? E para depois ficar mais fácil para frente, né? E assim, na verdade, por exemplo, LCI e LCA, quando era 90 dias, o vencimento, era bem mais interessante que um CDB. Só que agora, como eles falam, não é que não é interessante. Por exemplo, você tem um dinheiro
que você não quer mexer. Aí lá no Banco do Brasil tem um LCDI, um LCI, desculpa, ou um LCA, 100% da Selic. Então, a hora que você pegar seu dinheiro, você não vai pagar imposto de renda. Então, você vai economizar uns 15% na rentabilidade. Não é que eles não sejam legal, mas depende do objetivo de cada pessoa. Quem está começando a investir, que depois nós vamos montar a carteira de investimento, ajudar a montar a carteira. Quem está começando, a primeira coisa é ter uma reserva. Eu aconselho sem CDB, pode ser também Tesouro Direto, tá? Certo, Gigi? Ô, tio, e também, por exemplo, são vários investimentos com propostas diferentes, e aí quando você vai investir, depende do seu objetivo. Então, por exemplo, o meu chefe, ele queria pegar uma parte do dinheiro e colocar para render, para ele usar numa viagem que ele vai fazer para a Europa em abril. Uhum. Eu não iria colocar num CDB de 6 meses, porque ia bater com a data da viagem, ele não ia ter o dinheiro até aquela data. Então, eu coloquei no RDB. Sim. Mas, simultaneamente, ele também tem dinheiro no CDB, que é um dinheiro que ele não pretende usar numa data próxima, entendeu? Então, acho que varia bastante também do que você... Tipo assim, o melhor... o que é melhor, não existe muito uma coisa só, porque depende do que você precisa. Isso. E eu, se eu fosse você, na próxima você vai comprar dólar para ele, ou euro. Nossa, tio, eu comprei... Tio, ele comprou, ele vai para a França. Eu comprei dólar, até falei para Carol, eu comprei dólar para investir nas criptos a 5,74. Uhum. Isso há um tempo atrás. Aí, as criptomoedas em si valorizaram 94% no último mês. Mais a variação do dólar. Então, tipo assim, deu bastante, sabe? Então, e quem vai viajar para fora tem que fazer alguma coisa em dólar, dolarizado, né? Depois aí é com o Marcos, nos investimentos no exterior, tá? Certo? Vamos lá. Então, vamos falar de CRI e CRA, né? Eles são títulos que a gente empresta para empresas, né? O CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário, então a gente está emprestando para uma empresa imobiliária, né? E ele é emitido pela securitizadora, tá? Que é um agente financeiro que eu vou definir para vocês aqui. Não possui FGC, né? Porque não é banco, isento de IR e OF, e o problema do CRI e também do CRA é o problema nas taxas de compra e venda, né? Qual é a diferença de CRI para LCI? No finalzinho eu vou falar aqui também. A securitizadora é uma empresa que é uma intermediária entre quem tem crédito, né? Quem tem dinheiro para investir, e quem tem dinheiro a receber, né? Desculpa, quem tem crédito a receber, o que é crédito a receber? O sujeito vai e faz um loteamento. Aí ele vendeu um terreno em 48 vezes, né? Essa venda em 48 vezes são créditos a receber. E quem tem dinheiro, né? Que busca oportunidade de investimento. Então, ele transforma o crédito em título financeiro, que pode ser negociado ou dentro de uma corretora ou dentro de um banco, né? Aí eu dou um exemplo aqui, ó. Construtora vendeu terreno em novo loteamento, 48 parcelas. E precisa de parte do dinheiro para terminar a obra ou para pagar a conta. Então, o que ela faz? Ela tem lá esses negócios de loteamento é considerado papel de muito risco. Por quê? Porque quando você pode vender um terreno ou pode vender uma casa. Quando o sujeito está dentro da casa dele, ele dá mais valor em pagar aquela conta. Quando é um terreno que ele comprou para construir uma casa no futuro, pode ser que ele não dê tanto valor assim, né? Então, quando é terreno, a taxa é maior. Quando é casa, a taxa é um pouquinho menor. Por quê? Na inadimplência em terreno é maior, tá? Então, ele pega aquelas 48 parcelas, vai numa securitizadora e pega parte do dinheiro, né? Então, a securitizadora pega quem tem dinheiro para investir. E se existe um desconto, né? Vamos supor que vendeu o terreno por R$48 mil, 48 parcelas de 1.000.
o investidor não vai pagar 48, ele vai pagar lá 40, 35 mil, né? E vai pegar os títulos para receber, certo? Isso é um exemplo, dá para fazer com várias outras coisas. Né? Aqui eu peguei um exemplo, né? Um CRI da Lavi, que é uma construtora, né? Isso aqui é o home broker onde a gente investe do Bradesco, né? Então, aqui, ó, Lavi Empreendimentos, 7 anos, percentual do CDI, primeira série, ao indexador, 104% do CDI. Tá boa ou tá barata essa taxa? Tá boa, tá alta, tá baixa? Alguém tem ideia? Eu acho que tá boa. Tá boa? Eu acho que tá boa. Tá. Vocês conhecem quem é a Lavi Empreendimentos? Não Não. faço a mínima ideia. Então, aí que tá o problema, né? Se a Lavi Empreendimentos for uma empresa... Eu não conheço, tá? Eu só vou perguntar. Então, lembra que eu falei? Depende de quem presta. Como ele é livre de imposto de renda, a taxa até não tá ruim, mas eu não acho, não me encanta. Se fosse 110 do CDI, livre de imposto de renda, eu ia ver quem que era a Lavi. Mas atualmente, no Brasil, nós estamos numa fase que está muito ruim. Eu prefiro emprestar para o Tesouro Direto, resumindo, tá? Porque aqui, ó, tem 7 anos para essa Lavi pagar a gente. E se ela quebrar no meio do caminho? Eu fui olhar, parece aquela igual da que constrói prédio da vovó lá de alto luxo, alto padrão. Você olhou o balanço da Lavi? Não. A gente tem que olhar, ver se a Lavi é aberto capital em bolsa, provavelmente e se tem balanço. E se ela está ganhando dinheiro ou perdendo. Mas daqui até 7 anos, o tempo é longo, viu, moçada? Então, o risco altíssimo, tá? 104 do CDI, eu falei, não me encanta, tá? E os 7 anos, menos ainda, tá? Eu perguntei se vocês acham bom, mas eu não acho, tá? Eu não faço CRI. Depois eu vou ensinar como é que a gente trabalha com CRI. Outra coisa que eu queria mostrar. Você vê aqui, ó, ela está emitindo um CRI em CDI. Lembra que eu falei? Ela está emitindo um pré-2030 mais 0,4. O que é isso aqui? Tesouro Direto 2030 mais 0,4, né? E NTNB, que é IPCA mais alguma coisa, 30 mais 0,4. Esses spread que chama aqui, ó, estão muito baixos, tá? Muito baixo. Mas o mercado hoje está desse jeito. Então, como o juro está muito alto, eu acho que não está compensando investir em CRI e CRA direto. Acho que vou dar uma sugestão, tá? E aqui, ó, para vocês resumir a diferença, LCI não tem R, não tem R para pessoa física, não tem OF, tempo de resgate 12 meses e tem garantia do FGC. O CRI não tem R, não tem OR, o tempo de resgate é variável. Acabei de mostrar um CRI de 7 anos, né? E a garantia vem no contrato. Aí pode ser o terreno, pode ser uma casa, pode ser um imóvel, pode ser a garantia da construtora, né? A liga, ó, não tem R, não tem OF, tempo de resgate acima de 24 meses, está em vermelho porque eu estou na dúvida se é 24 ou 12, e a garantia é o imóvel. E tem uma opção que eu gosto muito, que é a que eu invisto, né? Que são fundos imobiliários. Não tem imposto de renda no rendimento, mas no lucro da venda tem, porque aqui é renda variável, não é renda fixa. Nós vamos ver hoje. Não tem OF e o resgate é um dia útil. E a garantia, você vai ser sócio de uma empresa que tem imóveis ou CRIs, né? Então, são as diferenças. Todos eles, ó, são praticamente nos rendimentos isentos de imposto de renda, tá? O fundo imobiliário não é no lucro da venda. Aqui é bem legal. Depois nós vamos ter um encontro só de fundo imobiliário, né?
que são as opções do mercado imobiliário. Então, assim, são várias opções. Fala. Não, é que o Rodrigo mandou no chat, falou que tá baixo o spread, mas que não tem IR que o Tesouro tem. Isso. É isso aí. Viu, Rô? Não, é o que eu falei. Mas por que eu não gosto porque eu não gosto do CRI? O spread está baixo, mas sem prestar 7 anos com a empresa, que uma construtora, né? Porque construtora, na verdade, é um negócio de muito risco, né? Eu tenho dentro da minha família um tio que tinha construtora, que era um dos homens mais ricos de Uberlândia, que do dia para a noite, em 2 anos, quebrou, né? Então, assim, empresa imobiliária tem um risco altíssimo, né? Então, e se você vai emprestar com prazo de 7 anos, eu prefiro Tesouro Direto. E igual o André falou, né? Cada um tem o perfil que acha melhor, né? Certo? E aqui, ó, que o André perguntou, os títulos corporativos, os CRA, são os recebíveis futuros agrícolas. O que é recebível? Pode ser uma carne, um grão que foi vendido, pode ser os insumos agropecuários, né? A revenda lá, vendeu adubo, herbicida, ela precisa de dinheiro para rodar, então ela passa a garantia ela vende para um produtor e ela tem um crédito a receber. Esse crédito a receber, ela pode fazer um CRA. Pode ser máquinas, implementos, né? Pode ser empréstimo relacionado à produção, construção de fábrica nova, construção de tudo que for do ramo agrícola, tá? Quem emite é a securitizadora, né? Não possui garantia do FGC, isentos de IR e OF. Problema, CRA e CRI também, taxa de compra e venda. Até para comprar, geralmente você vai lá quando está tendo emissão, vai lá e compra igual todo mundo. Se você precisar fazer dinheiro de um CRA ou de um CRI, você vai ter que vender dentro de uma corretora ou dentro de um banco. E aí, quem define essa taxa de venda não é você, é o banco. Então, a gente fala que são títulos que têm liquidez baixas para pessoa física e a gente não consegue, por exemplo, tirar de um banco e vender no outro. Então, tem que vender dentro daquele banco. E quem vai definir isso aí para a gente é a corretora ou o banco. Tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó. Vocês verem aqui, ó, um CRA Minerva Foods, 7 anos, ó. Tá, CDI, vamos pegar isso aqui, ó. Aqui é um pré-2030 mais 0,75. O Minerva Foods está pagando CDI mais 0,70, né? Nos meus 30 anos de formado, a coisa que eu mais vi no Brasil foi quebrar frigorífico, né? Minerva, você acha que quebra? Acho que não, mas nós não quero passar 7 anos para descobrir que ele quebrou, né? Eu acho essa taxa, igual o Rô falou, apesar de ser isenta de imposto de renda, muito baixa para emprestar por 7 anos para um frigorífico, tá? E o principal, se em 7 anos você precisar de dinheiro, é muito difícil vender um CRA, né? Eu estou igual o vendedor, estou mostrando os defeitos, depois eu vou mostrar as opções, né? Aí eu fiz uma continha, aquele CRA do Minerva lá, isso aqui já faz uns dias que foi mais ou menos na apresentação passada, ele vai render 13,25 mais 0,75 ao ano. Ele dá 14% ao ano. Fala, é uma taxa legal. Eu peguei esse CRA aqui do Minerva, né? Que ele é um pré-fixado, que a gente já sabe a taxa de juro, mais 0,75. Então, ele vai render 14% ao ano. Um ano, R$100 vão render R$114 livre de imposto de renda. Problema, caso eu preciso vender, eu tenho que vender ele no mercado secundário. Então, geralmente, bancos que têm corretoras que têm muita liquidez de CRA e CRI, é o BTG e a XP, né? E eu só investiria nisso aqui em caso de longo prazo, né?
E a pergunta que a gente tem que responder, e se o Minerva quebrar? Né? Geralmente, é a empresa que garante o risco. Aí, nesse mesmo dia, o Tesouro Direto pré-fixado está 13,25. Estava 13,25 ao ano. Um ano vai virar 113,25. Se resgatar a partir de um ano, paga 17,5 de R. Tá? Aí eu fiz a conta aqui, tirei os 17,5, tarará. Então aqui eu vou receber 110,93. O imposto de renda, ele é só sobre o rendimento. Tá? Sobre o valor principal, que é os R$100, não existe imposto de renda. Então, os 103,25, livre de imposto de renda, viraram 110,93. Para 114, dá uma diferença legal aí de 3%, né? Livre de imposto de renda. Eu acho que é muito pouco dinheiro para o risco que tem, né? Eu não gosto, até porque, assim, eu gosto tudo que eu invisto em renda fixa, eu gosto que seja um dinheiro que a hora que eu precisar dele, está disponível para mim. Para quem gosta, tem 90% do patrimônio em renda fixa, talvez seja um investimento bem interessante. Para quem usa renda fixa como tipo uma reserva, para comprar mais renda variável na hora que baixa, eu acho que não compensa deixar dinheiro em CRA, em CRI, né? Você vai ficar com dinheiro parado. Vocês entenderam a conta? Ô tio, só um negócio que eu não entendi como que o investimento mínimo por exemplo, 4,74, preço unitário 474,28. Tipo, qual que é a diferença? Aqui? Não, aqui eu só dei o exemplo do Tesouro Direto, mas aqui para mim chegar nessa taxa de 13,25 porque não tem o 2030 negociado. É que aqui, ó, no Tesouro Direto, você pode pôr. Se você tiver R$ 7,69, você pode fazer o investimento. Agora, o preço unitário é o preço de um título do Tesouro Direto. Tá? Aqui, na verdade, você está comprando 0,1% do título. Tá? Porque no vencimento, todo pré-fixado vale R$1.000. Então, é por isso que eles têm um preço unitário e têm um investimento. Agora, se você quiser comprar um título, você vai gastar R$ 769,32. Mas esse investimento mínimo é como se fosse a fração do título. Fração do título. Entendi. Aqui é igual, aqui tem fração de título. Tá? Isso é para facilitar para todo mundo conseguir investir no Tesouro Direto. Tá? E aqui, ó, são as tarifas de imposto de renda. Tá? Até 180 dias. Isso aqui sobre qualquer investimento que tenha IR, de renda fixa. Até 180 dias, 22,5%. De 180 a 360, 20%. 361 até 2 anos, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Isso aqui é um estímulo para você deixar a renda fixa no prazo maior. Né? Os cupons, né, que tem os juros, os juros são pagos semestralmente, né? Eles são tributados de acordo com a tabela regressiva. Então, por exemplo, você investiu, primeiro cupom você recebeu primeiro juros recebeu antes de 6 meses, aí você paga 22,5. O segundo você recebeu com 350 dias, você vai pagar 20%, e sucessivamente. Por isso que a gente não recomenda muito esses juros semestrais, porque a líquida, se você esperar 2 anos, a líquida vai ser a menor. E aí vai rendendo juros sobre juros. Depois que pagou o imposto de renda, aquilo não volta mais. Dúvidas? Bom, e aqui, que eu acho que se eu fosse investir no Minerva, isso aqui existe opção para quem tem conta na Avenue, com a corretora americana, de investir em dólar 7,54% ao ano. Só que o investimento mínimo é $5.438, né, para receber dia 13/9 de 2033. Né? Ou um título mais curto de 31, você investir a 6,9% ao ano
em dólar, tá? Eu prefiro muito mais investir em frigorífico desse jeito aqui, em dólar, do que, eu acho isso, do que 14 mais 0,75 em real. Porque 13,25 mais 0,75 em real, né? Dúvidas? Então, resumindo aqui, onde que a gente investe em CRI e CRA? Fundos de investimento imobiliário, tá? Que tem CRI e tem CRA, né? FIAGRO, Fundo de Investimentos do Agro, que tem os CRA, né? E vantagem, quem vai gerir a carteira, por exemplo, quando você investe num fundo imobiliário que tem CRI, quem vai fazer a gestão da carteira, o que vai comprar, o que vai diversificar, é um gestor que tem anos de experiência na área, né? Ele vai selecionar os melhores emissores, quais bancos são bons, quais investimentos são bons, quais empresas, se a Lavi é boa ou não, se é a MRV que tem que investir. Então, ele vai selecionar, né? E muito importante, ele vai diversificar. Então, normalmente, um fundo imobiliário de CRI, ele tem 2%, 3% em cada empresa. Então, se quebrar uma, a gente vai perder 2%, 3%. No caso, se você tiver um CRI só de uma empresa, se quebrar aquela empresa, você perdeu tudo, né? Então, aqui a gente tem uma diluição do risco, né? Vendas no preço de mercado, né? Ele sabe, o gestor sabe como é que funciona, ele tem volume para vender no mercado, né? E a gente hoje, por exemplo, a gente compra um CRI, um CRA do Minerva, dentro do FIAGRO, com 20%, 25% de desconto, tá? Hoje, pode ser que no futuro compra com ágio, mas hoje compra com desconto, tá? E qual que é a desvantagem de vender nos fundos, né? A gente vai pagar uma taxa de administração e gestão, né, que é o custo do fundo, e a gente pode investir em gestor ruins, né, que tem um risco. Nem todo gestor é bom, mas existe forma da gente escolher bom gestor. Depois nós vamos falar. Então, por que eu quis falar de CRI e CRA? Justamente para falar depois, no futuro, de fundo imobiliário, de FIAGRO e de FII Infra também. Dúvidas? E aí, aqui passar mais rapidinho, letras de câmbio, né, igual a Gi falou, para que tem tanta coisa? Letra de câmbio, né, são semelhantes ao CDB, mas quem emite é uma financeira. Financeira é um banco mais vagabundo, tá? E aí, geralmente, maior taxa. Pouco volume no mercado, né? Não tem nada a ver com comércio internacional, possui FGC, tem ROF, e o problema aqui é o risco de crédito, né? Então, a financeira é uma instituição privada, né? São mais flexíveis que os bancos tradicionais, né? Pode ser um banco comercial, um banco de investimento, uma corretora que a gente vai mexer para investir, um banco de câmbio, uma seguradora, tá? Então, cooperativas de crédito, tipo assim, um embrião de um banco, né? Geralmente, às vezes, começa como um banco comercial, depois vira um banco que tem que seguir regras maiores, né? Tá? E a diferença delas é que o banco, ele pode emitir tudo que eu falei, e as financeiras só pode emitir RDB e LC, tá? Então, assim, é só isso aí. Dúvidas? Você passando voando para sobrar tempo falar do que eu gosto, tá? Que eu acho que é importante. E aí, agora nós vamos falar dívidas de empresa, né? Eu mostrei ali um CRI do Minerva, mas o Minerva, como ele é uma empresa, ele pode emitir uma debenture. Só que a debenture, ela paga imposto de renda. Então, normalmente, quem é do agronegócio e quem é do imobiliário não emite debênture, eles emitem CRI, CRA, tá? Que é mais tem mais adesão.
Então, um título de dívida emitido por empresa, né? Não possui predonização de características. Algumas podem ser convertidas em ações, né? Por exemplo, a empresa de energia da sua área. Normalmente, empresas de energia, quase todas são listadas em bolsa. Ela vai lá, pegou uma concessão nova de uma cidade, então ela precisa de dinheiro. Ela vai e emite uma debênture, né? E essa debênture, o que é? É um empréstimo que ela está fazendo. E ela dá a opção, em algumas, de receber em ação, né? Caso você não queira receber em dinheiro, o juro, você pode receber a ação, tá? Então, tem vários tipos, pré-fixada, pós-fixada, né? Rentabilidade das debêntures geralmente é acima da taxa do governo, sem garantia do FGC, o risco é a empresa que você empresta, né? Normalmente, boas debêntures são de empresas abertas em bolsa. Ponto fraco. Mesma coisa do CRI e do CRA. Se você precisar do dinheiro antes, você pode vender, mas geralmente a gente chama a liquidez do mercado é muito baixa, tá? Tem IR, né, que você paga no resgate, então paga imposto de renda também, tá? Aqui eu peguei o exemplo da CSN, tá? Companhia Siderúrgica Nacional, uma debênture, né, que está sendo emitido a NTNB, né, IPCA mais alguma coisa, a 0,69% de spread, né? Aqui no caso, ó, spreadzinho lá embaixo, 15 anos de prazo, né? Então, assim, eu acho muito ruim, tá? Né? Eu até perguntei o que vocês acham, mas são taxas. Esse spread já foi muito maior. Hoje ele está baixo. Isso aí é cíclico, tá? Tem hora que volta, né? Aí tem que olhar o balanço da CSN, né? E são prazos muito longos, né? Uma debênture de 15 anos é quase uma vida, né? Dúvidas? É uma coisa que eu fiquei em dúvida, isso é quando eu não entendi que esse negócio de dívida da empresa, quando a empresa está com dívida e você empresta o dinheiro para ela pagar a dívida dela, é isso? A empresa, ó, por exemplo, papai, quando ele precisa de dinheiro, a empresa minha não é aberta na bolsa, é uma empresa pequena. Aí eu vou no banco, né? A taxa no banco, ele vai querer cobrar NTNB minha mais 5%, sabe? Ele não cobra essa taxinha aqui. Então, uma empresa que tem capital aberto em bolsa, ela vai captar dinheiro bem mais barato que a minha empresa. Entendeu, Carol? Então, ela faz essa debênture, né? Um prazo longo. Para a empresa, quanto prazos longos são muito interessantes, né? E é uma forma dela pegar o dinheiro e ter pagando menos juros. Entendeu? Como se ela estivesse fazendo um empréstimo e você está comprando um empréstimo dela, é isso? Está comprando o empréstimo dela. Porque se ela for no banco, o banco não empresta nessa taxa, tá? Então, ela abre essa debênture. Geralmente, isso aqui, que a empresa faz isso quando ela vai fazer uma planta nova, né? Ela capta milhões, bilhões, dependendo da empresa, né? E quanto mais, assim, quanto melhor a empresa, mais fácil ela captar, tá? Mas aí não tem problema, muito problema não, porque se ela está precisando do dinheiro, às vezes com inflação, essas coisas. E é isso aí. Que ela vai precisar devolver esse dinheiro, não vai? Vai precisar pagar de volta, né? Mas aí é para isso que o seu pai, Carol, fala para você ver sempre o balanço da empresa. Porque, por exemplo, é muito mais rentável para ela, sabe, pedir um empréstimo hoje, ela usa esse dinheiro do empréstimo e a dívida, quem vai pagar vai ser você que comprou a debênture, porque aí depois ela só tem que pagar depois dos 15 anos, entendeu? Então, tipo assim, se você acredita por exemplo, no potencial da empresa, você vai comprar o debênture sabendo que provavelmente daqui 15 anos ela vai ter dinheiro para te pagar. E ela também, tipo, põe esse prazo porque ela acredita que daqui 15 anos ela vai conseguir te pagar. Carol, normalmente, ó, empresa boa, quando tá boa mesmo, essa SCN aí, CSN,
ela está com dificuldade, porque a China está pondo, ela faz aço, se eu não me engano, e a China está tocando aço aqui no Brasil muito mais barato. Então, ela abre a debênture. Pode ser que ninguém invista, né? Não necessariamente alguém vai investir, que é uma forma barata. Mas a forma mais barata de uma empresa captar dinheiro é emitir novas ações. Normalmente, quando as empresas boas estão no high, assim, que estão bombando, ela pega novas ações, porque novas ações, ela emite novas ações e aquele capital você vira sócio da empresa naquela emissão, tá? Então, essa aí ela não vai te pagar juros, você vai ser acionista da empresa, mas isso é para renda variável, tá? Quando ela vai emitir debênture, é que já não está das melhores, não, tá? Mas por que eu não ouvi se você falou, mas essa é protegida pela FGC? Ou não? Não. E aí, Não. tipo assim, o que acontece se essa empresa, dentro desses 15 anos, quebrar? Perdeu dinheiro. Por isso que eu falo que a taxa... aqui, ó, não tem FGC, não tem imposto, não é livre de imposto de renda, e a taxinha, né? Eu acho muito pouco para emprestar dinheiro para uma empresa. Provavelmente, uma emissão dessa aqui, ó, não capta muito dinheiro. Depois você põe na internet aí, ver quanto que queria captar e quanto captou, né? Porque já acabou o prazo aqui. Tá? Certo? Agora, por que eu estou falando de debênture? Porque aqui tem debêntures que eu adoro, que são as incentivadas e as de infraestrutura. E eles foi criado para incentivar projeto de infraestrutura, né? O Brasil é um país muito carente de infra, né? Então, o MDR, procurei na internet, acredito que seja o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, libera o projeto, e aqui sim, essa incentivada, a gente não paga imposto de renda, tá? E eles vão custear projetos de energia, transmissão, geração de energia, saneamento, telefonia, mobilidade, né? Metrô, ferrovia, rodovia, aeroporto, porto, né? Em 2023, colocaram o projeto de saúde e educação, tá? E criaram também... Eu acho... Não, eu acho que a CSN, ela foi no início, ela foi assim, não devia ter esse nome, porque faz muito tempo, que eu lembro de estudar alguma coisa disso, que foi uma das, acho que a primeira que teve no Brasil. Foi uma das primeiras, tá? E aí, ó, tem rentabilidade acima da taxa de governo, não tem garantia, o risco aqui, ó, continua sendo da empresa, né? Só que aqui, como são projetos que normalmente você cria uma rodovia que já tem um risco menor. As empresas que emitem para fazer transmissão, por exemplo, de energia, transmissão são aquelas redonas aquelas redes de energia. Ela já tem uma taxa contratada. Então, ela faz a rede, aí ela emite a debênture para pegar dinheiro. O risco dela não receber aquilo ali é praticamente nulo. Então, essas debêntures incentivadas, elas têm um risco muito menor do que as debêntures normais, tá? Claro que dentro aqui vai ter empresa arriscada, tá? Mas normalmente elas têm risco menor. São projetos de longo prazo, não tem IR, ponto fraco, venda antecipada. Tudo isso aí que tem que ter uma corretora para pôr o preço é complicado. E aqui também, agora, esse ano, criaram as debêntures de infraestrutura. A única diferença da incentivada para a de infra é que, na incentivada, quem não paga o IR é a pessoa física. E na de infra, quem não paga IR é a empresa. Só isso aí. Não tem mais nada de... Tá? E onde que a gente investe em debêntures incentivadas? Fundos de infraestrutura, tá? Os famosos FID-infras, né? Que lá vai ter um gestor que conhece, né? Vai selecionar os melhores emissores, vai olhar balanço, vai ver quem que é bom, quem que é ruim. Não precisamos ter trabalho nenhum, né? Vai estar diversificado, ele vai comprar 3%, 4% no máximo de cada empresa, né? Ele vai comprar e vender no preço de mercado, né?
e a gente pode comprar igual hoje, com grande desconto na baixa, tá? Desvantagem, a gente tem que pagar uma taxa de administração e gestão, normalmente por volta de 1%, né? E comprar gestor ruim, né? Esses FIIs de infra, eles são isentos no rendimento e no lucro do fundo, né? São bem legais. Depois nós vamos falar deles, tá? Dúvidas? Bom, então... Nenhum desses, tio, ele é isento de IR na compra, né? A compra sempre vai ter. Não, o FII de infra é isento na venda, você está falando, né? Isso, na venda. É. O fundo imobiliário não é isento, o FII de infra é isento. O Brasil é meio... cada caso, cada um é um caso. Como diz a Gi, se complica o máximo possível, tá? Resumo da renda fixa, privada, tá? Então, a gente falou de todos esses aqui, né? Que tem cobertura do FGC, poupança, CDB, RDB, tudo que é ligado no banco, que o banco é o garantidor, né? Isento, poupança, LCI, LCA isento de imposto de renda, né? Debêntures incentivadas, tá? O resto paga de 15% a 22,5%, depende do tempo que fica o investimento. A liquidez, né? Poupança imediata, tesouro direto imediata, né? CDB normalmente tem muito imediata, tá? E aí vai indo, tá? Então, tudo que depende de mercado secundário é problema, tá? Tem coisa que é só no vencimento, né? E alguns produtos desses aqui podem ter IOF se resgatado antes de 30 dias. Toda renda fixa tem. E aqui, o imposto de renda, né? Até 6 meses, 22,5. De 180 dias, 360, 20. 360, 720, 17,5. Acima de 720, 15%. Né? E aqui o IOF, né? Então, se você deixar lá um dia resgatar no outro, vai pagar um IOF de 96. Praticamente você vai tirar só o que você aplicou. E aí ele é regressivo até no 30º dia ele ser zero, tá? E para que faz isso? Para você não aplicar o negócio e retirar rápido. Então, tem alguns que são isentos de IR e IOF, né? Os créditos imobiliários, LCI, LCAs, poupança, os CRIs, os CRAs, as letras imobiliárias e as debêntures incentivadas. Não paga IR nem IOF. E aqui, ó, quando que a gente usa renda fixa, né? Eu gosto muito de usar pós-fixado, né? Então, o dinheiro que você quer guardar para alguma coisa, tem um nome técnico, reserva de emergência, né? Quem é assalariado, normalmente é interessante guardar, sei lá, 3, 4 meses, 5 meses do seu salário, caso você perca o emprego, né? Então, você põe ele num título pós-fixado, que pode ser um tesouro direto ou um CDB de um banco bom. Quanto mais conservador for o investidor, mais renda fixa pós-fixada deve conter em sua carteira. E aí, quando a gente for fazer perfil de investidor, a gente vai ver quem é conservador, quem é moderado e quem é arriscado, né? E a gente pode usar a renda fixa para ganho de marcação ao mercado. Só que marcação ao mercado pode ganhar muito ou pode perder muito, né? Então, não recomendo para quem está começando, tá? E até para quem não está começando, se for fazer um volume baixo, né? E eu tenho um dinheiro em marcação ao mercado que é mais ou menos 15% da renda fixa minha, do patrimônio em renda fixa, né? Quando escolher um título pós-fixado? Iniciante, né? Para quando você não sabe onde vai a economia, quando você for... É o Brasil isso aqui, né? Cara do Brasil. Quando você for alocar sua reserva de emergência, quando o horizonte do seu investimento for de curto prazo, quando você quer controle de risco. Tá? Por isso que eu falei que, para a maioria, pós-fixado bem interessante, né? Aqui nós já falamos muito de marcação, né? Então,
o título pós-fixado, ele beneficia com a alta de juros. Nós estamos no Brasil agora numa fase de alta de juros. Mais um motivo para pôr em pós-fixado. Os pré-fixado beneficia com a queda de taxa de juros. Tá? Se você vender um título pré-fixado antes, você pode perder dinheiro. Né? Por isso que renda fixa não segura o valor investido. Se for um pré-fixado e o valor dele subir demais, o juro subir muito, você pode perder dinheiro com renda fixa. Tá? Juro indexado à inflação beneficia com a queda de taxa de juros, porque ele tem uma parte que é pré-fixada. Tá uma fase assim, ó, o dinheiro que vocês não querem de curto prazo, para investir com mais de 5 anos, o indexado à inflação hoje no Brasil tá fantástico para investir. Tá? É um risco de título mediano, porque metade dele, mais ou menos, é pré-fixado e metade é pós, que vai ser a inflação. Né? Então, você vai ficar ligado se a inflação subir, né? Você vai repor a perda, né? E você tem hoje está pagando 7% ao ano, um pré-fixado mais inflação. Então, tá uma taxa muito boa. Tá? Mas também você pode ter prejuízo ao vender antes do vencimento. Né? E o pré-fixado é para quem for fazer no longo prazo. Né? Antes do vencimento, essa taxa altera todo dia. Isso aqui você até assusta. Tá? Dúvidas? Estou acelerando, que está quase 1h30. Aqui, ó, para a renda fixa, aquela marília aquela marília que eu pus no vídeo, ela tem uma research de renda fixa. Então, ela recomenda uma carteira de renda fixa, que nada mais é do que 55% da sua carteira, você tem que ter título pós-fixado atrelado a Selic ou CDI, né? Com vencimento até 12 meses, né? Então, ela fala para preferir títulos isentos, né? Que são as LCI e LCAs, né? Mas eu não invisto, eu invisto tudo em tesouro direto, tá? Então, 55% da sua carteira é recomendado nisso aí. 35% ela recomenda investir em Tesouro IPCA mais 2035, tá? Ela recomenda fazer isso via Tesouro Direto. Por quê? Porque as taxas dos bancos estão muito ruins. Isso é hoje, né? E 10% da carteira, a parte que eu tenho, ela recomenda um pré-fixado, ela recomenda investir no mínimo a 10,25. Esse dia chegou quase 15. Então, está na hora fantástica de investir, tá? E ela é alterada de acordo com o mercado, né? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente faz uma carteira de renda fixa, né? Uma parte a gente investe em pós. Agora, vamos supor, não, eu sou conservador, não gosto que meu dinheiro muda de preço. Investe 100% em pós-fixado, que aí seu dinheiro só vai para frente. O risco é a inflação ser muito alta e comer parte do seu rendimento. Igual foi na pandemia, que estava rendendo 2% ao ano. E a inflação estava de 10%. Então, quem tinha pós-fixado na pandemia, perdeu muito dinheiro. Tá? E aqui a rentabilidade da carteira dela. Ó. Aqui a carteira dela, a renda fixa Pro, ela está rendendo 147,96 do CDI. Por isso que eu não acho muita vantagem a ficar aplicando em banco, essas coisas. Eu prefiro seguir a carteira recomendada dela, né? Que a gente tem uma rentabilidade altíssima do CDI, né? E com risco muito baixo, praticamente só aplicando em tesouro direto. Tá? Então, ó, resumindo, resumo do resumo. Renda fixa ou empréstimo, quem a gente empresta é muito importante. O governo é sempre o mais seguro, né? Data definida de vencimento. E quem está iniciando? Tesouro Direto, CDB de bom banco. Itaú, Brasil, Bradesco, Caixa, Nubank. Nubank hoje acho que vale mais do que o Itaú. É um banco bom, tá? Sem inventar moda. Tesouro Direto pós-fixado, tá?
E aí, ó, isentos de R, LCI e LCA por dinheiro de 12 meses para frente, é bem interessante também, tá? Que é até a recomendação da Marília, né? Como eu sou empresário, às vezes eu preciso de um dinheiro mais correndo e aqui eu posso me enrolar, tá? Cuidado com título pré-fixado e IPCA+. Se vocês forem investir, prefira título de curto prazo. Nem sempre a renda fixa é fixa, tá? Ela principalmente se for resgatar antes do vencimento. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu pus a minha carteira, como é que está a variação, ó. Tesouro Selic 2025, que é um que eu investi muito tempo atrás, ó, tá 47 de rentabilidade. O 29 que eu comecei a investir, 3,48. E aqui, ó o IPCA 2035, tá negativo. Então, se eu pus R$100 aqui, eu tô com 100 menos 1,77. Por isso que eu tô falando, tem que tomar muito cuidado com o perfil, porque o Brasil, às vezes você pode investir em renda fixa e perder dinheiro. Olha o pré-fixado aqui, ó, menos 0,13%. Então, por isso que aqui, nesses dois, a gente põe no pré-fixado e no IPCA+, a gente põe um juro menor, tá? Põe um valor menor. No pós, o risco é bem menor, tá? Dúvidas? O livro, né, eu já recomendei, Renda Fixa Não é Fixa. No YouTube, os vídeos da Marília Fontes, né, são fantásticos. Da Finclass, desse Guilherme Cadonhoto aqui também é muito bom, né? Esse vídeo de marcação ao mercado é interessantíssimo para quem não viu, tá? E nossa próxima aula, se todo mundo estiver de acordo, dia 21/12. Dúvidas? Estou de acordo. Tá? De acordo, Dani. Marcos? Aqui também tranquilo. Tá, então beleza. Rodrigo? E aí, assim, né? Não, eu falei que eu vou fazer ela presencial, mas você não vai estar em Uberlândia, não? Vou estar, sim, já. Vai? Então, peraí, gente. Eu acho que o palestrante é que não vai poder estar. Ai, meu Deus, dia 21 tem festa, né? Ele vai para Gandaia. Tem que gastar um pouco nos investimentos. Festa da quinta série. Nossa. Carol também falou que ia, ué. Lá em Uberlândia? Chamado assim, também. Me convidou. Só marcar outra data, embora eu enrolei mesmo. Você vai levar os genros. Dia 28, todo mundo pode? Ou tá meio... Eu não posso. Não pode? Vamos voltar depois do Natal, né? Para que fica muito longo. Dia 4, todo mundo pode? Posso. Sim. Vocês vão estar aí, Eu Marcos? posso, sim. Vamos dar um recesso de Natal, então. Né? Porque dia 21 vai enrolar. Fazer apresentação bêbado não vai dar certo, né? Isso vai ser bom. Vai ser um investimento criativo. Então, gente, assim, mas resumindo, né? Eu acho que quem está começando da renda fixa, porque é o mais fácil, né? Mas sempre começar a trabalhar com pós, né? Nos Estados Unidos, Marco, tem pós? Tem não, né? Tem também. Tem denominações diferentes, mas é muito parecido o sistema. Porque, assim, na corretora minha, eu queria achar um pós, mas eu só achei tudo pré. Aqui a vantagem também, tudo via o Tesouro Direto, né? Que eu acho que foi copiado daqui.
que Sim. aqui chama Treasury Direct, e é do governo, é uma plataforma do governo, então as corretoras nem se metem a competir com o governo, né? Ninguém vai querer se meter nisso, mas tem muito parecido os sistemas de investimento que você mencionou aí. Você compra direto no site do governo? O Treasury Direct, seria o Tesouro Direto, é uma plataforma do governo. Porque aqui, ó, eu tenho uma corretora que é americana, né? Aí eu consigo comprar via corretora. Eles falam que é um título da dívida americana, né? Depois até eu vou te mandar para você ver. Às vezes eles pegam um spread, costuma muito a corretora, ela pega um spread do banco, sabe? Isso. Se o direto aí está pagando, sei lá, 4% ao ano, né? Eles pegam, sei lá, vende para a gente a 3,75, sabe? Isso. Porque aqui, como é a plataforma do governo, você conecta com uma conta sua de banco daqui, por isso que talvez vocês não conseguem daí com uma conta daí, que aí já é movimentação de dinheiro via internacional, né? Aí complica. Tem toda a tributação, tem todo esse esquema. Então, talvez por isso tem que ser feito via corretora, até para eles terem um controle. Lembre-se que o sistema financeiro aqui é altamente controlado. Eles controlam tudo que entra e sai, tudo que é movimentado, é monitorado muito próximo aqui. Entendi. Aqui, ó, a gente, para mandar dinheiro hoje para os Estados Unidos, paga IOF, né? Você faz a remessa, aí você paga o IOF. E, normalmente, o câmbio também é onde eles dão uma mordida, sabe? Dá uma mordidinha, né? Não é o câmbio. Mas é bem facinho, você faz 10 minutos na conta americana. Mas quando você, vamos dizer assim, resgata essa aplicação, o rendimento é tributado diferentemente? Aqui por exemplo, se eu investir no Brasil e retirar e voltar com ele para cá, como o rendimento vem daí, ele tributa diferente. Normalmente é mais alto do que o meu rendimento daqui. Sim. Eu acho que... porque assim, ó, você vê como é que era legal antes. Agora mudou a lei no Brasil. Até 35 mil reais, venda de ação era isento. E no Brasil era só até 20. Tá. Então era muito melhor investir aí do que aqui. Mas agora cortaram isso. Ficou só para o Bitcoin. Não sei porquê, mas vai cortar também, né? Acho que eles esqueceram. Senão eles querem segurar o dinheiro para ser investido aí dentro, senão todo mundo começa a botar o dinheiro fora. E o Brasil e os Estados Unidos têm eles têm uma... tipo assim, se você recolhe, porque a taxa americana é maior que a brasileira em rendimento. Então, que aqui na verdade é isento. E aí, como eu recolho aí, eu não preciso pagar aqui. Mas, se eu não me engano, eu pago quase 35% aí nos rendimentos. Tá. Mas aí, por isso que eu prefiro ter ETF, né? Que não paga só um pouquinho de rendimento e sobe pra caramba, né? Isso. Tá? Então tá. Dúvida mais de alguém? Gigi, Carol, André, Dé, Rodrigo. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Então tá. Então vamos nosso próximo encontro, fazer um recesso de Natal, dia 4. E aí eu vou precisar do e-mail de todos. Acho que vou colocar lá no grupo, né? Porque eu acho que, eu não sei se é alguma configuração, mas acho que por causa, né, dos e-mails não terem não sei aqui, né, da universidade, eu acho que pede acesso. É porque a gente gravou a aula, deixa eu explicar melhor. A gente gravou a aula, a Dé gravou a aula, e quem quiser assistir, mas normalmente é quem não assistiu, né, Dé? Aí tem que passar o e-mail que ela libera a aula. Tá. Ela vai colocar o link e aí libera. Eu vou depois escrever para quem não assistiu. Aí precisa do e-mail para ela liberar lá. Aí você coloca o recadinho, Lu? Coloco. Tá? Então tá. Beleza. Boa tarde a todos. Obrigado, Lu. Obrigado, nada, que isso. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, beijo. Beijo, Carolzinha. Saudade. Beijos.
Eu também. Se cuida se tiver festinha hoje, for chover. Não, hoje a gente vai no. Como é que chama? Na Na biblioteca. No show de comédia dos 4 amigos. Ah, é? Quem que é 4 amigos? É um grupo de stand-up. Padilha, que tem. Afonso Padilha. É um comediante. Tia Dé vai conhecer, mas eu e minha mãe a gente adora, ficava escutando. Ah, é? Ah, que legal. É. Ô, Carolzinha, mostra a perna aí para eu ver, filha. Por quê? Foi Mas- feio? Ah, eu fiquei preocupada, estava muito infeccionado. Deixa eu ver. É, Não, gente. acho que não tava, não. Era. Não sei como é que eu vou mostrar isso aqui. É, fica em pé na frente da câmera. Ah, lá. Nossa! Agora melhorou. Não, é cicatrizou. melhorou. Já está cicatrizando, Uhum. filha. O que você Ah, passou? Mas aqui atrás também tinha machucado. Coitada, Carol. Não, aí a gente não tá. Ah, tá, deu pra ver. Aqui. Nossa. Ah, não dá pra ver, não. É atrás do pé. Tem quantos dias? Uma semana? É, foi sábado passado, é uma semana. Ah, tá. O tio Guto também perdeu um pedaço do dedo no vôlei de praia. Não. A primeira bola que ele pegou, ele foi saindo para o lado, assim, foi saindo para o lado, saiu da quadra. Falei, nossa senhora, pronto. Aí levantou e continua jogando. Na hora que eu vi, aí ele cortou a pele, sabe quando depela, assim, ó, tava na... Aí ele cortou, em vez de ter deixado, né, para meio que ajudar. Mas o da Carol ali, pelo visto. Mas que bom. O seu tá mais adiantado que o do tio Guto. É, já tá bom de novo. Eu só fiquei com medo quando é porque eu caí. Nossa, nós estamos Ai, não gravando, sei. gente. Espera aí. Nossa.